Em um cassino agitado, todos os jogadores estão apostando suas economias por uma chance de ganhar. Mas nem todos os apostadores são iguais. Enquanto alguns jogam seu dinheiro, outros arriscam suas vidas. Esse alguém é nosso protagonista Sam, que observa um jogador especial no centro das atenções. Seu colega pergunta o que ele está olhando. Sam responde que está pensando em como seria legal mudar o destino de alguém com um gesto. Ele olha para os apostadores ricos e nota que nenhum deles precisa trabalhar, tem dinheiro infinito, mulheres lindas ou homens bonitos ao seu lado. Ele se lamenta e pergunta ao colega se já ouviu a frase de um filme, que os ricos não têm nem rugas nas roupas e que o dinheiro é o ferro. Mas Sam não o escuta, enquanto avança com os olhos fixos em um cara da máfia jogando cartas com um charuto na boca. Sam se sente enojado só de olhar para ele, pois lembra vividamente da noite em que viu o mesmo homem matar sua mãe na sua frente. Sua mãe o escondeu em um armário e colocou roupas em sua boca para que ele não gritasse. Naquela noite, sua mãe morreu de forma dolorosa, mas Sam não é um monstro, então decide que a morte do assassino de sua mãe será o mais indolor possível. Assim que Sam toma essa decisão, o relógio na parede marca 11 horas e uma explosão acontece no teto do cassino, fazendo cartas caírem. Sam agarra uma dessas cartas e a dispara em direção ao mafioso na máxima velocidade. A carta comum na mão de Sam se transforma em uma lâmina afiada que corta o pescoço do mafioso, que cai morto como Charlie Kirk. Tudo isso acontece em 3 segundos, e antes que alguém perceba, o mafioso está morto. Ou pelo menos era isso que Sam pensava, mas ao sair, um cara de cabelo roxo o nota e o vê como um alvo suspeito. No entanto, Sam não tem ideia disso, e mesmo que soubesse, não se importaria. Ao deixar o cassino, Sam se mantém discreto para não chamar a atenção indesejada. Mas o universo parece estar contra ele, pois alguns gangsters locais o veem saindo pela porta dos fundos e o confundem com um cara que ganhou muito e está tentando fugir. Os olhos de Sam tremem ao vê-los, pois ele poderia facilmente lidar com 2 deles com alguns socos. Mas se perder muito tempo, a polícia chegará a qualquer momento. Então ele decide dar a eles todo o dinheiro que tem na bolsa, mas os gangsters são arrogantes demais e arrancam a bolsa dele. Eles começam a vasculhar, e além de uma escultura de madeira, não encontram mais nada que vale a pena. Sam pede que devolvam a escultura de madeira, pois é a última coisa que ele tem de sua mãe. O gangster de rabos de cavalo não gosta da atitude dele, e sem dizer uma palavra, acerta a escultura na cabeça de Sam. O impacto deixa uma ferida profunda, de onde o sangue começa a escorrer. Um pouco do sangue respinga na escultura de madeira, que rapidamente o absorve. Os gangsters acham isso estranho, mas as coisas ficam ainda mais loucas quando os olhos da boneca começam a brilhar. Depois que Sam se recupera do impacto, ele olha ao redor confuso, sem lembrar onde está. Ele então se vira para os gangsters e pergunta que lugar é aquele, se eles são de pele de abelha, pois não tem sinais de energia elemental. Enquanto isso, em um mundo completamente diferente, Sam abre os olhos ao se recuperar do impacto da boneca de madeira. Ele olha para baixo e fica assustado ao ver um par de seios enormes em seu peito e se pergunta o que está acontecendo. Enquanto processa todas essas informações e o terreno gramado ao seu redor, um grupo de elfas chama sua atenção, que o chamam de Sarah, e perguntam se ele já está com medo. Ao ouvir que o chamam com pronomes femininos, Sam percebe que deve estar em um sonho, então começa a se dar tapas para acordar. Isso surpreende as Elfas do Vento, que se preocupam se ela se ofendeu com seus comentários e se ela vai desafiá-las em um duelo de arco e flecha. Elas se sentem mal e tentam consolar Sam, dizendo que, embora a arquearia seja uma herança dos elfos, tudo bem não ser bom nisso. Assim que Sam ouve isso, seu espírito competitivo desperta, e ele esquece que está em um sonho, pegando imediatamente o arco para atirar. Mesmo nunca tendo segurado um arco antes, ele ainda se sente confiante em suas habilidades de tiro. Mas quando tenta realmente atirar uma flecha, percebe que talvez tenha falado cedo demais. Então, para evitar constrangimento, ele simplesmente pega a flecha com as mãos e a lança diretamente na árvore, assim como fez com a carta no cassino. Para Sam, mesmo não sabendo como segurar um arco, a arquearia é algo natural. Assim que a flecha sai de sua mão, ela corta o ar como uma bala e acerta bem no centro. Todos os elfos ao seu redor ficam chocados, olhando para ele com olhos arregalados. Mas Sam não está a fim de entreter ninguém, pois o impacto de jogar a flecha fez seus seios balançarem como se fossem bexigas d'água. Intrigada para saber onde está, Sarah ordena aos 2 gangsters bêbados que se afastem, ou ela vai mostrar a eles o que é magia de verdade. Os gangsters bêbados, que estavam assustados com sua presença há alguns segundos, começam a rir dela, se perguntando se ela não tem todos os parafusos. Eles acham que não a bateram o suficiente, por isso ela ainda está tão distraída. Enquanto eles correm para atacá-la, Sarah invoca o nome do espírito da vida e tenta chamar sua magia élfica. Infelizmente, como não há mana por perto na Terra, seu feitiço falha. A Sarah de Tanruby fica chocada, pois não acredita que sua mágica confiável não funcionou. Mas os 2 gangsters ficam ainda mais surpresos, pois não conseguem acreditar que ela realmente pronunciou um parágrafo inteiro.
Eles ficam furiosos, acreditando que Sarah está brincando com eles, mas não importa o quanto tentem socá-la ou chutá-la, Sarah sempre desvia dos ataques com facilidade. Ela fica surpresa com a agilidade do corpo que está possuindo. Enquanto Sarah desvia, seus olhos caem sobre uma tela translúcida à sua frente, que mostra a taxa de sucesso de seu próximo movimento. Assim, cada vez que Sarah desvia de um ataque, a taxa de sucesso aumenta em 1 ponto. Depois de testar sua teoria, Sarah começa a provocar os 2 gangsters para que continuem atacando-a, para que ela possa desviar e aumentar a taxa de sucesso. Depois de desviar de quase 70 socos e chutes, a taxa de sucesso de Sarah finalmente chega a 70%, o que lhe dá a confiança necessária para invocar sua magia de sementes novamente, esperando que funcione desta vez. Felizmente, sua teoria está correta, e após ela pronunciar o feitiço, uma energia elemental aparece do nada e começa a brotar vinhas dos corpos dos 2 gangsters. Os 2 gangsters ficam horrorizados, se perguntando se a avó deles sempre teve razão ao dizer que comer uma semente de melancia faz a planta crescer dentro deles. Enquanto os 2 gangsters estão sufocando com as plantas crescendo em seus pulmões, Sarah volta sua atenção para a escultura de madeira e percebe que ela se parece exatamente com ela. E isso a deixa um pouco assustada, pois percebe que aquele lugar parece estar ficando cada vez mais estranho. Ela também se lembra de que quando usou a magia de sementes, um traço de energia elemental apareceu à distância, semelhante aos traços de energia de uma árvore da vida. Isso a faz se perguntar se este mundo também tem uma árvore da vida, o que significa que deve haver tribos élficas por perto. Animada para encontrar seus semelhantes, ela sai do vale e fica chocada e hipnotizada por um futuro distópico onde as plantas morreram e apenas selvas de concreto cercam a cidade. Ela também não encontra vestígios de seres vivos com energia elemental, o que a faz se perguntar se está em uma tribo de bestas. Enquanto observa ao redor, ela se sente mal por todos esses humanos que têm olhos sem vida, corpos desgastados e posturas desleixadas, o que mostra que nunca enfrentaram uma guerra. Isso a faz se perguntar se essa tribo foi deslocada por causa de seus baixos traços de energia vital, o que os tornou pouco atraentes para a fúria dos Dragonstorms. Mesmo se sentindo envergonhada ao olhá-los, ela também se sente feliz, pois, não importa o que aconteça, eles parecem estar seguros e prosperando. Então ela decide encontrar o líder da tribo e se encontrar com ele para descobrir os segredos de como se mudaram e reconstruíram toda a tribo. Ela já pode imaginar quão grande seria essa contribuição para ela, se pudesse levar isso de volta para seu povo. Ela tem certeza de que isso eliminaria toda a sua concorrência e garantiria a posição de chefe. Enquanto Sarah está elaborando planos em sua cabeça, ela esbarra em um grupo de adolescentes que estão jogando um RPG onde interpretam goblins. Mas Sarah não conhece o conceito de interpretação de papéis, então a considera seriamente como goblins que se transformaram em humanos para se infiltrar em sua tribo. Sem pensar muito, ela pega um vaso de planta próximo e se prepara para atacar os 3. Enquanto Sarah está perdida em suas ilusões na Terra, Sam também não está indo bem na tribo élfica. No começo, ele achou que tudo isso era um sonho, mas não importa o quanto tentasse, não conseguia acordar. Isso faz um elfo masculino próximo se preocupar com sua saúde mental, perguntando se ele está preocupado com a próxima Dragonstorm. Sam não responde, então ele aceita que deve ser isso. Ele garante que está tudo bem, e que os guardas élficos protegerão a tribo e a árvore da vida, não importa o que aconteça. Ao ouvir isso, os outros elfos ficam animados, pois mal podem esperar para provar sua força e eliminar todos os monstros. Sam está interpretando Sarah, então ele apenas concorda com tudo que dizem para não chamar atenção indesejada. Mas apesar disso, ele tem dificuldade em acreditar que foi Isekai para um mundo de fantasia. No entanto, isso não é a única coisa chocante, pois ele também descobre que trouxe um sistema com ele. Ao contrário do sistema de Sarah, que tinha uma tela azul translúcida, o sistema de Sam tem uma tela vermelha translúcida, que já parece muito ominosa, mas quando ele lê a taxa de mortalidade escrita nela, Sam fica ainda mais assustado, pois parece nada menos que uma sentença de morte. Mas ele ainda se prepara e tenta não pensar muito nisso, já que a principal coisa em que precisa se concentrar agora é se adaptar a este mundo. E para isso, ele precisa superar seu primeiro obstáculo, que é chegar à casa de Sarah no topo da árvore. Embora essa tarefa pareça fácil, para um humano como Sam, que viveu em uma sociedade moderna, isso é como resolver um cubo mágico sem nunca tê-lo tocado. Os elfos próximos assistem enquanto ele tenta escalar a árvore, bate nela para checar e depois dá voltas em busca de uma escada, mas nada funciona. Após horas de esforço, Sam finalmente chega à casa na árvore e solta um suspiro de alívio. Uma vez lá, ele decide falar sobre o que está o preocupando, que no caso é seu sistema de taxa de morte. Sam quer experimentar para que serve esse sistema, então começa com algo que não é muito perigoso. Ele define a taxa de morte em 70% ao andar no chão, que aos olhos de Sam é a opção mais segura. Mas logo, Sam se arrepende da decisão, pois no momento em que dá um passo, o chão de madeira sob ele se quebra e ele cai de cabeça. Sam rapidamente coloca as mãos para proteger a cabeça, mas nesse instante uma semente de energia elemental explode dentro dele, criando uma onda de choque que o empurra em direção a uma gaveta com um vaso de cerâmica em cima.
O impacto faz o vaso cair sobre sua cabeça, que Sam mal consegue desviar ao se mover rapidamente para fora de sua trajetória. Ali, Sam finalmente respira fundo, percebendo o quão perigoso foi. Mas a calma não dura muito, pois logo uma enorme cabeça de monstro atravessa a casa na árvore, com grandes olhos mirando Sam como se ele fosse um lanche. Sam imediatamente percebe o perigo e se prepara para um contra-ataque. Ele olha ao redor para ver se há algo que possa usar como arma, mas só encontra os cacos do vaso de cerâmica. Sem perder tempo, Sam pega um dos cacos e o lança com toda a força no olho do monstro. Os cacos cortam o ar e atingem o olho do monstro, que imediatamente se retrai de dor. Após o monstro recuar, Sam percebe que não era um monstro qualquer, mas o animal de estimação voador do elfo baixinho. Ele rapidamente se desculpa com Sam por deixar seu animal enlouquecer na frente de sua casa. Mas ele teme que Sam também tenha culpa, pois seu animal não teria enlouquecido se não fosse pela onda de energia mágica que saiu da casa de Sam. Sam diz que está tudo bem e que pelo menos não morreu, mas o elfo baixinho ainda se sente mal, então ele pula para curá-lo usando sua magia. Sam também se sente mal por ter ferido seu animal e pergunta se há algo que possa fazer. O elfo baixinho diz a Sam que ele vai curar os olhos dela depois, pois não tem tempo porque a tempestade de dragões está chegando. Mesmo não sabendo o que é uma tempestade de dragões, ao ouvir que os goblins já chegaram à fronteira, ele também fica sério. O elfo baixinho o leva para o campo de batalha em seu animal voador. Enquanto voa em direção ao campo de batalha, Sam aproveita para testar quais recompensas ele ganhou. Após sobreviver às armadilhas mortais, ele ganhou 70 atributos gratuitos que pode distribuir em suas estatísticas. Sam rapidamente abre suas estatísticas para ver onde pode melhorá-las, e percebe que a maioria está muito baixa, exceto força, inteligência e carisma, que é a mais alta considerando quão bonita Sarah era antes de ele assumir seu corpo. Além disso, todos os seus elementos mágicos estão em 0, e quanto aos seus feitiços mágicos, ele só tem 2. Aceleração de sementes e mutação de sementes, que não são tão bons em batalha. Mas Sam sabe que isso é apenas porque ele tem estatísticas baixas e nenhuma afinidade boa com nenhum dos elementos. O sistema também informa a Sam que ele pode criar novos feitiços mágicos misturando vários atributos com elementos mágicos, pois todos se combinam para formar diferentes feitiços. Seu feitiço de aceleração de sementes usa força, agilidade, vitalidade e o elemento madeira. E quanto ao seu feitiço de mutação de sementes, também usa o elemento madeira, mas com vitalidade, percepção, carisma e inteligência. Isso faz Sam perceber porque ninguém se espantou quando seu corpo explodiu com energia mágica enlouquecida. Ele agora sabe que misturar diferentes atributos é um jogo de azar, então explosões como aquela devem ser comuns, mas agora ele precisa decidir em quais atributos deve investir. Após pensar bastante, ele escolhe o atributo de vitalidade, pois acredita que se sua vitalidade for forte o suficiente, pode até sobreviver às armadilhas mortais mais fortes. Justo quando está prestes a colocar todos os 70 pontos em vitalidade, o sistema informa que atributos e elementos que alcançam nível 100 desbloqueiam uma habilidade especial relacionada à lei, então se ele tiver certeza disso, só então deve prosseguir. Isso empolga Sam, pois acredita que se conseguir sobreviver a várias provas mortais, pode maximizar todas as estatísticas e ganhar dezenas de novas habilidades de lei. Ele decide maximizar a vitalidade primeiro, mas para isso, precisa de mais alguns pontos, então ajusta sua taxa de morte para 30% e define a condição para o uso de um feitiço. Após definir a condição, ele imediatamente usa o feitiço de mutação de sementes no ar. Isso ativa a prova de morte, que faz o monstro voador perder o equilíbrio, jogando Sam para baixo em direção ao chão. Justo quando Sam está prestes a se tornar uma pasta de carne, o elfo baixinho usa sua magia de cipó para agarrá-lo e trazê-lo de volta ao topo do monstro voador. Recuperando o fôlego, o elfo baixinho repreende Sam por tentar demais, e diz que se tornar a rainha élfica não é fácil, e que leva séculos de provas. Sam se desculpa e diz que não tentará algo tão arriscado novamente. Após sobreviver à prova, Sam ganha 100 pontos, que são suficientes para maximizar seu atributo de vitalidade. O sistema parabeniza Sam por maximizar sua vitalidade, um sonho raro para elfos de vida baixa. Como recompensa, ele ganha uma habilidade única, afinidade com madeira, que torna seus feitiços de madeira 300% mais fortes. A afinidade também permite que Sam cure suas feridas com plantas, tornando seu sangue muito nutritivo para a vegetação. A afinidade com madeira também concede a Sam duas novas habilidades, reversão de sementes e fusão de sementes. Enquanto Sam lê sobre as recompensas do sistema, eles chegam ao campo de batalha. Nick, a elfa do vento, reclama de Sam por estar atrasado e provoca que ele deveria ter ficado na casa na árvore. Cyan pede que ela não seja tão dura e explica que ele perdeu o controle do Draco voador, o que atrasou a chegada deles. Nick para de implicar com Sam e avisa Cyan que, usando sua magia do vento, ela percebeu que o exército Goblin está próximo. Cyan fica chocado, pois não esperava que eles se aproximassem tão rápido. Enquanto conversam, Sam olha ao redor e vê todos os elfos prontos para a batalha. Não importa para onde olhe, só encontra elfos, o que o faz se perguntar se outras raças existem neste mundo, como os humanos.
Ele também nota que os elfos têm diferentes espécies, como os elfos verdes, que são os mais comuns, e suas armas principais são arcos, lanças e espadas curtas. Acima dos elfos verdes estão as espécies elementais, que incluem elfos da vida, como Sara, e outros como árvore, vento e luz, que sinergizam com vários elementos. Esses elfos especiais com afinidades elementais são muito raros, vistos como candidatos ao trono de rainha ou rei élfico. Assim que Sam termina sua observação, o ancião élfico e o comandante da noite também chegam ao campo de batalha. O ancião élfico é uma linda mulher élfica com cabelos longos e bem presos e um belo acessório na cabeça. O comandante da noite, por outro lado, é uma mulher élfica temível, com cabelos curtos e vermelhos, vestindo um traje justo com armadura metálica. O comandante da noite possui uma presença imponente, fazendo todos ao seu redor se submeterem e seguirem suas ordens. Ela rapidamente chama a atenção de todos e ordena que se preparem para receber as bênçãos do ancião élfico. Ela também os organiza em filas, com os elfos mágicos na frente. Atrás deles estão os lutadores de combate corpo a corpo, que atuarão como a cavalaria da frente, e na última fila estão os arqueiros élficos, cuja meta é fornecer cobertura e apoio à cavalaria. Depois que todos estão organizados, o comandante da noite pede que esperem, pois Beatrice, o ancião élfico, logo lhes concederá suas armas abençoadas. Beatrice acena em aprovação, se ajoelha e entoa um feitiço chamado Florescer, uma flor inspiradora que dá a todos os elfos no campo de batalha uma flor de lótus especial. A primeira a florescer sua flor de lótus é Nikki, que transforma a flor em flechas ocadas, perfeitas para ela, já que os elfos do vento são os melhores em arco e flecha. Após ela conseguir florescer, o comandante da noite dá a ela o comando da unidade de arqueiros da terceira fila. Depois de Nikki, Anne Sion também floresce sua flor, que lhe dá um chicote mágico, aumentando sua confiança em controlar melhor seu Draco voador. Depois que Sion termina de florescer sua flor, o comandante da noite lhe entrega o comando da unidade de cavalaria, que liderará a batalha na fila da frente. Um por um, todos os outros elfos mágicos também florescem suas flores, recebendo diferentes tipos de armas e ferramentas, cada uma adequada para a unidade que comandam no campo de batalha. Isso deixa para trás os elfos comuns, que não têm energia mágica para florescer suas flores, então a elfa de cabelos amarelos os ajuda, usando sua magia para abençoar a luz do sol. Os elfos comuns ficam desapontados, pois só recebem espadas e lanças comuns das flores, mas a elfa de cabelos amarelos os lembra que o feitiço da anciã Beatrice só dá o que é mais adequado para eles. Depois que os elfos comuns também são equipados, Sam decide florescer o seu, mas, justo quando está prestes a fazer isso, a elfa de cabelos amarelos se aproxima e diz que algo está errado com seu comportamento hoje. Sam fica assustado, temendo que ela tenha notado sua verdadeira identidade, mas a elfa de cabelos amarelos apenas ri e diz que deve saber o que está acontecendo. Por isso, ela não está animada para a batalha contra os goblins. Sam apenas acena com a cabeça em silêncio, mesmo não sabendo do que ela está falando. Felizmente, a elfa de cabelos amarelos parece estar falando sobre um dos inimigos que lidera o exército goblin. Ela lembra Sam que, há 30 anos, ele levou alguns elfos do vento sozinhos para a toca de um dragão, mas apenas ele voltou vivo. O dragão venenoso que matou todos os seus companheiros retornou após 30 anos. Mas Sam percebe que ela deve estar falando sobre Sara, a antiga dona do corpo. Ele também entende por que Nick odeia Sara. Deve ser por causa do que aconteceu na toca do dragão. Mas quando Sam olha para as habilidades que Sara tinha, percebe que ela deve ter se sentido extremamente confiante ao liderar um grupo de elfos de baixo nível sozinha até a fortaleza inimiga. Depois que Nick ouve a menção de seus amigos mortos, ela fica furiosa com Sam novamente. Isso faz com que a anciã Beatrice intervenha, lembrando a Nick que Sara era muito jovem na época e não sabia o que era certo ou errado. As palavras da anciã acalmam a todos, que também lembram que tem outras prioridades no momento. Depois que todos se acalmam, a anciã Beatrice se vira para Sam e pede que ele veja o que ganhou da flor de lótus. Sam usa sua energia mágica para fazer a flor florescer, que se transforma em um punhado de sementes de girassol. Sam fica perplexo ao ver as sementes, mas a anciã Beatrice acaricia sua cabeça e diz que ele não deve desanimar, pois sementes são a base de toda a vida, então deve ser seu destino tê-las. Depois que Sam também faz sua flor florescer, o comandante dos cavaleiros o coloca na unidade móvel, cuja função é ficar em movimento e ajudar em qualquer unidade que precise. A elfa da luz de cabelo amarelo também está na unidade móvel, então ela leva Sam com ela e explica a natureza do campo de batalha. Ela diz que eles montaram 3 camadas de armadilhas usando diferentes elementos, para que os goblins não consigam passar. Mas o verdadeiro problema desta vez é o dragão venenoso, que está liderando a horda. Enquanto a elfa da luz explica diferentes unidades a Sam, o comandante da noite lidera a cavalaria e marcha direto para a horda de goblins. Voltando a Sara, ela confronta os 3 caras que estão interpretando goblins e pede que se revelem. Os 3 coitados não entendem por que ela é tão hostil e tentam explicar que não são realmente goblins e que se chamam assim porque não conseguem conquistar garotas. Sara fica cética no início,
mas quando os cheira de perto, não sente nenhum odor bestial, então acredita que não são goblins. Mas ela os lembra de não se chamarem de goblins inferiores, não importa quão terríveis se sintam. Isso faz os 3 caras chorarem em silêncio, pois querem dizer a ela que se fossem bonitos como Sam, não precisariam se preocupar em se chamar de goblins. Então, eles apenas dizem que são feios e não têm movimento nem charme. Sarah lhes diz que nada é certo e que se derem a si mesmos 10 anos ou até 100 anos, podem se tornar bonitos o suficiente para conquistar até garotas ABG ou ASEAN. Isso faz os 3 caras chorarem ainda mais, tentando explicar que quem pode viver até 100 anos e que depois de 10 anos não terão mais ânimo para conquistar mulheres. Sarah não conhece os conceitos humanos de expectativa de vida, pois só sabe compará-los a si mesma. Ela se lembra de como uma elfa da nuvem pediu para se casar com ela, mesmo que tivesse que esperar 500 anos. Depois de interrogar os Shuds, Sarah os considera dignos de segui-la. Então, ela pede que a sigam e diz que vai treiná-los para se tornarem atraentes o suficiente para conquistar Rosette. No entanto, Sarah não vai realmente treiná-los, pois tem um feitiço mágico muito mais fácil para ajudá-los a perder a virgindade. Ela se lembra de como Nick uma vez usou um feitiço de romance para transformar uma área inteira em um local de reprodução, e percebe que também pode usá-lo para criar oportunidades semelhantes para esses caras. Os 3 ficam aterrorizados com a expressão dela e temem que ela possa bater neles novamente, então apenas a seguem. Mas no meio do caminho, eles param porque a barriga de Sarah começa a roncar. Sarah fica envergonhada e tenta esconder o rosto deles. Os 3 interpretam sua expressão como desprezo e imediatamente a levam a um restaurante chinês próximo para oferecer a ela um delicioso Xiaolong Bao. Os 3 caras mais uma vez interpretam suas palavras de forma diferente e concluem que ela não quer apenas bolinhos, mas também um pouco de soju. Então, eles rapidamente trazem algumas garrafas e a alimentam com haxiz. Mas assim que o primeiro bolinho cai em sua boca, Sarah fica chocada com os sabores. Mas antes que ela possa pegar outro, percebe que a taxa de sucesso em seu sistema aumentou. Então, Sarah não se importa com a etiqueta e começa a enfiar pratos inteiros de bolinhos na boca. Mas mesmo depois de comer dezenas de pratos, ela só consegue aumentar a taxa de sucesso para 70%. Ela percebe que isso não é suficiente para usar o feitiço de romance, então pede mais alguns pratos para encher a barriga, mas é interrompida ao notar que um cara de cabelo azul se sentou ao seu lado. Yui, o cara de cabelo azul, olha para ela e pergunta qual é o seu nome. Ele também menciona que ela tem um rosto que deixaria as pessoas tristes se soubessem que ela está morta. Mas em vez de responder, Sarah vomita, pois um corpo humano normal não é capaz de comer dezenas de pratos de bolinhos em uma só vez. Depois que Sarah limpa o rosto, ela diz ao cara de cabelo azul que a forma como ele fala é muito hostil. O cara de cabelo azul responde que como poderia não ser hostil se acabou de vê-la matar alguém no cassino. Ele também a lembra que suas ações arruinam os planos de muitas pessoas. Sarah fica um pouco surpresa, pois não esperava que a anterior dona do corpo tivesse matado alguém, mas agora que algo assim aconteceu, ela não tem escolha a não ser limpar a bagunça que Sam fez. Então, ela se levanta e chama o cara de cabelo azul de besta inferior, e pergunta se ele já viu magia de verdade. Dito isso, Sarah invoca o sistema e usa a taxa de sucesso de 73% para entoar seu feitiço de semente mágica, mas falha, fazendo sua taxa de sucesso voltar a 3%. O cara de cabelo azul se diverte com suas travessuras e pergunta se aquele era seu feitiço mágico. Sarah também fica chocada, não esperava que o feitiço falhasse com 73% de chance. Ela pede um tempo e pede ao cara de cabelo azul para esperar enquanto come mais um pouco. Sarah espera que, se comer o suficiente, consiga recarregar para outro feitiço. Mas infelizmente seu estômago não aguenta e ela não consegue comer mais. Isso a deixa sem escolha a não ser pagar pelo preço do assassinato. No seu mundo anterior, assassinato não era incomum e a maioria das pessoas escapava pagando. Mas na Terra, o preço de um assassinato é a morte ou, no pior dos casos, a prisão. Os 3 caras ficam chocados ao ver Sarah admitir que matou alguém e se perguntam no que se meteram. Enquanto isso, o cara de cabelo azul pergunta se Sarah está pronta para pagar o preço. O cara de cabelo azul se senta novamente e diz a Sarah que existe uma forma, mas ela não merece saber. Ao dizer isso, ele derruba a mesa e usa um momento de caos para desaparecer. Sarah fica surpresa, se perguntando se ele usou magia, mas logo o cara de cabelo azul aparece debaixo da mesa e a chuta. Enquanto Sarah se recupera do impacto, o cara de cabelo azul se aproxima e expressa sua decepção por ela ser tão fraca. Ele então tira um baralho do bolso e entrega a Sarah, dando a ela outra chance de tentar matá-lo. Sarah pega o baralho, mas as cartas caem e se espalham pelo chão. Sarah pega uma das cartas e não entende como alguém pode matar com isso. Ela molda e modela de várias maneiras até finalmente sentir como usar as cartas como arma de arremesso. Mas antes que consiga lançar, o dono do restaurante aparece e manda o cara de cabelo azul sair. No entanto, em resposta, o cara de cabelo azul soca uma mesa próxima, que se despedaça. Ele então pega um dos pedaços afiados e o crava na cabeça do dono.
Sarah fica chocada, não esperava que ele matasse o dono do restaurante. A expressão no rosto dela diverte o cara de cabelo azul, que pergunta se ela está brava. Ele então diz para ela atacar se não quiser morrer. Sarah para de hesitar e lança a carta em direção ao cara de cabelo azul. Mas ela não tem a técnica que Sam tinha, então falha miseravelmente, pois a carta não tem força nem para cortar o ar, quanto mais a garganta de alguém. Não importa quantas vezes ela tente, o cara de cabelo azul sempre desvia e se aproxima mais. Ele até chuta um pequeno pedaço de madeira, que passa perto do rosto de Sarah e a corta. É nesse momento que Sarah percebe que errou, pois sem perder tempo, o cara de cabelo azul agarra sua cabeça e se prepara para cravar a mão em seu peito. Felizmente, Sarah consegue reagir a tempo e segura seu braço antes que ele a perfure. Justo quando estava prestes a respirar aliviada, o cara de cabelo azul aparece com uma mão do nada e a ataca. Sarah rapidamente se inclina para trás, para desviar do ataque, mas ao abrir os olhos, fica chocada ao ver um braço falso em suas mãos, enquanto o cara de cabelo azul ainda tem os dois braços. Ele pergunta o que Sarah está fazendo e se ela vai usar sua magia ou não. Enquanto Sarah ainda pensa, ela ouve 3 goblins comentando sobre o cara de cabelo azul, que finalmente parecem reconhecê-lo. Eles lembram de vê-lo atuando como mágico em diferentes circos quando ainda era adolescente, mas tudo mudou para ele, quando ele chegou ao maior show da sua vida. Lá, ele fez um dos truques de mágica mais difíceis, que é fazer uma pessoa desaparecer de uma jaula. Seu cúmplice nesse truque de mágica era nada menos que seu irmão mais novo. Mas depois que realizaram o truque, os outros artistas ficaram chocados ao descobrir que o irmão mais novo havia desaparecido de verdade, pois não podiam encontrá-lo em lugar nenhum. Eles imediatamente chamaram a polícia, mas mesmo depois de dias de busca, não conseguiram encontrá-lo. Então, só puderam encerrar o caso com um boletim de desaparecimento. E agora, depois de todos esses anos, aquele mágico lendário que se tornou uma lenda urbana está agora na frente deles. Shun Zhao Yang os corrige, dizendo que não foi uma apresentação, mas um feitiço mágico real que ele criou. Shun Zhao Yang chama esse feitiço de magia dimensional, o que choca Sarah, pois apenas ela sabe que qualquer magia relacionada a tempo e espaço é uma magia proibida que nem os elfos mais lendários conseguem realizar. Enquanto Sarah ainda tenta processar o choque, Kun Zhao Yang joga 20 pares de cartas ao seu redor em uma formação específica para criar um arranjo que ele pode usar para realizar seu feitiço. Mas ele precisa da energia mágica de Sarah para isso, então ele provoca ela para que faça um. Sarah também sabe disso e, mesmo ameaçada de morte, encara o rosto de Qin Chao Yang e pergunta o que a magia tem a ver com ele. A magia é algo sagrado para ela, pois se lembra de que, quando era criança, perguntou aos pais se era obrigatório todo elfo aprender magia. Seus pais disseram que usar magia é uma grande responsabilidade, pois quem a usa para satisfazer seus próprios desejos alimenta a escuridão, fazendo as tempestades de dragão aparecerem mais cedo. Então, eles dizem a ela para usar sua magia com responsabilidade, para que seu coração permaneça puro. É por isso que Sarah nunca usaria sua magia para abrir caminho para uma pessoa má como Qin Ji Yong. Assim, ela pergunta a ele o que a magia significa para ele. Qin Ji Yong responde que para ele significa poder. Sua resposta decepciona Sarah, que diz que ele está errado e que a magia não é para alguém abusar. Ao dizer isso, Sarah ativa seu feitiço de aceleração de sementes, que ela sabe que definitivamente falhará, pois sua taxa de sucesso é negativa. No entanto, isso tudo é calculado, pois Sarah pretendia que seu feitiço falhasse, criando uma reação elemental que destruiria a formação de Qin Jia Yang. Qin Jia Yang fica chocado ao ver isso, enquanto Sarah lhe diz que não o deixará usar magia novamente, ou ele pode trazer um desastre para este mundo. Após ouvir a resolução em sua voz, Qin Jia Yang desiste e se rende. Mas Sarah diz a ele que apenas se render não é suficiente, e que ele precisa assinar um contrato prometendo que nunca mais abusará da magia. Qin Jiao Yang finge não entender e pergunta o que é, ao que Sarah responde que é um contrato mágico, que o obrigará a seguir certas condições. Qin Zhao não pensa 2 vezes antes de escrever o que Sarah diz, e quando termina, lê seu contrato, que basicamente diz que ele nunca usará magia para machucar alguém sem razão, e que a partir de agora também promete corrigir seus erros. Qin Zhao Yang não sabe o que fazer e não se importa com as consequências, enquanto Chun Zhao Yang fica surpreso com os efeitos da magia, sentindo uma energia elemental ligando seu corpo com força. O contato repentino com a energia elemental faz Chun Zhao Yang sentir sua conexão com a magia dimensional novamente, e mesmo que tentar usá-la cause tosse de sangue e retrocesso, ele ainda está extremamente feliz por não estar mais perdido. Após o contrato ser selado, Sarah se vira para os 3 goblins e pergunta se eles se machucaram durante a luta. Os 3 goblins estão tão assustados que nem conseguem falar, pois acabaram de testemunhar Kun Ji Yang matar um cara e depois se render a Sarah, cuja predecessora também havia matado alguém. Mas ao contrário de Sam, Qin Jia Yang não matou o pobre dono do restaurante, pois tira o bastão de madeira de sua cabeça, mostrando a todos que era apenas um adereço e que o dono está apenas inconsciente devido ao efeito de sua técnica secreta. Para mostrar que tudo foi encenado, ele dá um tapa no rosto do dono, que acorda todo chocado, sem lembrar do que aconteceu.
Após acordar o dono e esclarecer a confusão, Kim Jae-young pega as mãos de Sara e a arrasta para fora do restaurante, pois ainda tem muito a perguntar a ela. Do lado de fora, em um beco escuro, Kim Jae-young informa a Sara que a ajudou apagando todas as gravações de CCTV, para que ninguém soubesse que ela matou um homem no cassino. Embora Sara não saiba o que essas palavras significam, ou que homem exatamente Sam matou antes de tomar seu corpo, ela ainda está feliz por não ser perseguida pela lei. Mas isso também deixa Sara confusa, pois pergunta a ele por que ele veio até ela se nunca teve a intenção de matá-la. Em resposta, Kim Zhao-young estende a mão para um aperto de mão e pergunta a Sara se ela se juntará à sua equipe para explorar a miragem do Mar de Árvores. Sara está confusa, pois não sabe que miragem ele está falando, o que surpreende Kim Jae-young, que pergunta por que ela matou o homem no cassino, se não queria roubar seu lugar. Vendo que Sara realmente não sabe, ele lhe diz que a miragem do Mar de Árvores só aparece em um horário específico, e segundo as lendas, conecta a Terra a um mundo élfico. Sara fica chocada e animada ao ouvir ele mencionar o mundo élfico, e se sente aliviada por haver uma maneira de voltar para casa. Kun Jae-young não sabe o que Sara está pensando, então pergunta novamente se ela quer ir para a miragem do Mar de Árvores ou não, pois pode simplesmente passar para outra pessoa. Mas Sara rapidamente sai de seus pensamentos e diz a Kun Jae-young que adoraria se juntar a ele, pois também não pode esperar para ver o mundo élfico. Kun Jae-young se sente aliviado e pede que ela proteja a escultura de madeira em sua bolsa, pois é seu único passe para a miragem do Mar de Árvores. Após o acordo, Kim Jae-young espera que Sara aperte sua mão, mas em vez disso, ela apenas estende as mangas, o que confunde Kim Jae-young, mas ele não se surpreende, pois Sara tem sido estranha o dia todo. Sara diz a Kim Jae-young que ainda não pode ter intimidade física e que só poderão tocar um no outro depois de se conectarem por alguns séculos. Trin Jae-young não se importa mais com ela e vai embora, dizendo para ela entrar em contato pelo número escrito no papel quando a miragem do Mar de Árvores aparecer. Depois que ele sai, Sara fica animada, pois não pode esperar para ir comprar algumas roupas fofas. Ela está tão animada que esquece que está no corpo de um homem e entra direto na loja de moda mais feminina. A vendedora pergunta a Sara se ela está ali para comprar roupas para seu parceiro, porque por que mais um homem chegaria a uma loja tão feminina? Sara corrige dizendo que quer comprar para si mesma, o que surpreende um pouco as duas vendedoras, mas elas não a julgam, pois é século XXI, e todos têm o direito de ser o que quiserem. Então, elas a guiam para todos os trajes mais femininos, que Sara experimenta um por um. Felizmente para ela, o corpo de Sam tem proporções perfeitas para ser um femboy, então todos os vestidos ficam muito bem nela. Enquanto Sara experimenta todos esses vestidos diferentes, uma mulher de óculos nas proximidades continua olhando para ela enquanto fala ao telefone sobre estar de olho nela. O homem ao telefone não é ninguém menos que Kim Jae-young, que enviou a mulher de óculos para vigiar Sara e aprender mais sobre ela. Então, ele pede que ela suporte a estranheza de Sara, pois ainda precisam dela. Ele também ordena que ela não a mate de jeito nenhum, pois tem a sensação de que a miragem do Mar de Árvores vai aparecer logo, e eles não têm outro parceiro adequado. Lin Seo confirma que a mulher de óculos não fará nada louco. Kim Jae-young desliga o telefone ao lembrar como sofreu uma reação negativa quando tentou interagir com a magia dimensional. Ele ainda não sabe o que realmente conta como magia de verdade, então se pergunta se, ao fazer truques mundanos como cuspir agulhas da boca em velocidade ultrassônica, isso contaria como magia de verdade? Todas essas teorias diferentes o empolgam, pois faz tempo que não sente tal emoção. De volta a Sara, depois de experimentar todos os vestidos, ela pede à vendedora para embalar tudo e sai. A vendedora a interrompe rapidamente e lembra que ela ainda não pagou, então não pode ir embora. Sara vem de um mundo diferente, então não entende o conceito de dinheiro. Mas, felizmente, a mulher de óculos a salva e distrai as duas vendedoras por tempo suficiente, permitindo que ambas escapem da loja com todas as roupas. Depois de correr um pouco, as duas param, pois a vendedora não as persegue mais. A mulher de óculos fica aliviada por estarem seguras, mas Sara se preocupa porque deixou as roupas na loja. No entanto, a mulher de óculos a interrompe e diz para não se preocupar, pois pegou todas as roupas no caminho de volta. Sara agradece rapidamente enquanto começa a verificar todas as roupas para garantir que tudo está lá. Enquanto faz isso, a mulher de óculos a observa e não consegue deixar de elogiar sua beleza, mesmo sendo um homem por fora. Ela diz a Sara que deve ter uma alma linda por dentro, o que surpreende Sara, pois não esperava que a mulher de óculos enxergasse isso. No entanto, a mulher de óculos falava apenas metaforicamente. Não quis dizer que Sam tem uma alma feminina dentro dela. Mas ela gosta da reação empolgada de Sara e decide dar a ela um pouco mais de emoção. Ela tira seu kit de maquiagem e pergunta a Sara se ela já fez maquiagem antes. Sara vem de um mundo de fantasia, então não tinha conceito de maquiagem. Ela apenas diz que nunca tentou antes. Isso deixa a mulher de óculos ainda mais feliz, pois ela mostra suas brilhantes habilidades de maquiagem, transformando até o rosto de um cara como Sam em uma beleza exótica. Ela ficou parada todo esse tempo enquanto Sara experimentava os vestidos, e tinha apenas uma reclamação: o rosto dela parecia muito masculino.
Agora que a mulher de óculos fez a maquiagem, ela acha que o rosto de Sam combina perfeitamente com todos os vestidos que escolheu. Sarah fica pasma com essa mágica chamada maquiagem e implora a mulher de óculos para ensiná-la. A mulher de óculos se sente orgulhosa e diz a Sarah que é Hu-Yeon, a melhor maquiadora profissional do mundo. Sarah não entende o que esses termos significam, mas deixa Hu-Yeon fazer o que quiser em seu rosto. Depois de alguns minutos, Sarah abre os olhos e encontra uma mulher linda no espelho. Sarah não consegue acreditar que este é o mesmo rosto que a olhava há pouco. Hu-Yeon aproveita a oportunidade de ver Sarah deslumbrada com sua beleza e a leva a um shopping para estimular ainda mais sua mente. Quando Sarah chega ao shopping, sua mente fica confusa com tantas lojas diferentes, vestidos, bolsas e sapatos, que ela não sabe para onde ir. No entanto, Hu-Yeon age como sua guia e a leva a várias lojas antes de finalmente parar em uma loja de maquiagem, onde ela se esgueira, deixando Sarah sozinha. Depois de encontrar um lugar tranquilo, Hu-Yeon remove sua disfarce e maquiagem, e sob toda a sua beleza de Haru, revela ser uma mulher fria que só se importa com sua missão. Sarah, por acaso, olha para Hu-Yeon depois que ela troca de roupa e fica surpresa com seu estilo e aura deslumbrantes. Ela quer apresentar Hu-Yeon a ela também, mas quando se vira, não a encontra em lugar nenhum na loja. Sarah fica confusa sobre onde ela foi e começa a procurá-la visitando outras lojas. Enquanto faz isso, Hu-Yeon sinaliza para seus homens em direção ao alvo, e uma vez que confirmam o alvo, imediatamente notificam a polícia, que cercam Sarah, não deixando lugar para ela escapar. Hu-Yeon sorri de lado ao revelar que, apesar de Kim Jae-yeon cobrir Sarah, ela ainda não poderia deixá-la ir sem testar sua magia, então informou à polícia que tem uma assassina tentando se disfarçar de mulher para escapar. Ela armou tudo isso só para ver se Sarah usaria sua magia. A força-tarefa ordena que Sarah largue suas armas, dizendo que ela está sendo presa por envolvimento em um assassinato. Sarah fica confusa, mas então se lembra que o dono do corpo original matou alguém, então a polícia deve estar atrás dela por isso. Sarah adoraria resistir, mas está preocupada que, se esperar muito, Hu-Yin também possa ser implicada. Então, isso a deixa sem opção a não ser fugir. Mas a polícia não a deixa, pois continuam apertando seu cerco. Para evitar ser cercada, Sarah só pode pular para o ar enquanto desce em direção às escadas. Enquanto foge, ela se lembra de ter visto um enorme pinheiro de Natal a caminho do shopping. Ela decide usar sua magia vegetal nele para transformá-lo em uma árvore ante, mas, quando pula e usa sua magia, ouve os policiais falando sobre a árvore de Natal falsa, percebendo que cometeu um grande erro. Enquanto Sarah cai, Sam não está melhor, pois acaba de ver o dragão venenoso destruir toda a linha de cavalaria com seu sopro. Depois que Sam se recupera do impacto, só encontra corpos de seus camaradas caídos. Isso faz perceber o quanto os humanos de seu mundo anterior se distanciaram da guerra. Enquanto Sam organiza seus pensamentos, nota uma enorme besta goblin se aproximando. Sam está com medo de se mover, mas então, a comandante dos cavaleiros chega e ordena que ele volte para a terceira linha e se cure se estiver muito ferido para lutar. Após ordenar, ela joga a cabeça do Goblin no chão e fortalece sua espada para enfrentar o Goblin gigante. Contra um Goblin campeão, até a comandante dos cavaleiros precisa usar seu golpe final, então ela ativa sua magia metálica, que afia, endurece e fortalece sua poderosa espada. Mas mesmo assim, seu ataque não consegue ultrapassar a força do Goblin campeão, que bloqueia facilmente com sua própria espada. Ver a comandante sendo empurrada para trás choca Sam, que percebe que precisa fazer algo, ou todos podem morrer aqui. Mas, ao contrário de outros elfos, ele não recebeu armas das flores de lótus. A única coisa que tem são algumas sementes de girassol, então decide germiná-las para ver o que acontece. Ele coloca uma das sementes na testa e ativa sua magia da madeira, que tem um aumento de 300% por causa de sua habilidade de lei. A magia da madeira acelera o crescimento da semente, que rapidamente se transforma em uma mini trapeia. A mini trapeia imediatamente se agarra a Sam e começa a chamá-lo de mãe. Sam a empurra com força e ativa sua magia da madeira novamente para acelerar ainda mais o crescimento do Treant, para que possa lutar contra os Goblins. O Treant evolui para um Treant Torre de Flechas, uma espécie especial de Treants adequada para combate. Após evoluir, o Treant começa a seguir rapidamente as ordens de seu mestre e começa a massacrar os Goblins próximos. Mas Sam ainda não está satisfeito, então acelera o crescimento de outras sementes para criar mais 3 Treants Torre de Flechas, que rapidamente dominam o campo de batalha e começam a apoiar a comandante que enfrenta o Goblin campeão. Sam está tão ocupado lutando que esquece que há outros Goblins atrás dele e quase é assassinado, se não fosse pela comandante cobrindo-o. Enquanto Sam se recupera do susto repentino, um pássaro mensageiro traz a terrível notícia de que o dragão venenoso está prestes a atacar a árvore da vida da tribo. Isso faz com que a comandante deixe o campo de batalha para Sam, enquanto corre para salvar a árvore da vida. Sam se sente ferido pela traição repentina ao perceber que foi deixado para morrer e se sacrificar pela tribo. Mas ele sabe que a comandante não tem outra escolha, então coloca toda a culpa nos Goblins. Movido por sua raiva, Sam ordena que os Treants cuidem dos Goblins menores.
enquanto se prepara para enfrentar o Goblin campeão. Mas antes disso, ele precisa desesperadamente se curar. Então, pega cascas de árvores e plantas próximas e começa a empurrá-las garganta abaixo para curar suas feridas profundas. Suas bênçãos da habilidade de lei permitem que ele se cure de todas as feridas apenas comendo plantas. Depois que Sam cura algumas de suas feridas profundas, ele se volta para o Goblin campeão e ordena que seus Treants observem de perto e aprendam como ele mata o poderoso Goblin campeão. Dito isso, Sam pega um dos gravetos e o lança como uma flecha em direção ao rosto do Goblin campeão, esperando que perfure seu crânio espesso. Mas Sam superestima a si mesmo, pois seu graveto mal perfura a pele dura do Goblin. Assim que Sam vê isso, não perde tempo e imediatamente foge do campo de batalha. Depois de correr por um tempo, Sam se encontra no meio da segunda linha, o que o faz perceber a horrível verdade de que a primeira linha da unidade de cavalaria já foi aniquilada. Seu corpo grita para que ele fuja, mas é parado pela elfa víbora, que o lembra de que não podem deixar a segunda linha falhar, ou os goblins não terão problemas para invadir suas aldeias. Sam ainda está preso entre fugir ou ficar, mas ao ver a dama víbora usar seu chamado de lanche para afastar os goblins, ele começa a mudar de ideia. Ele fica chocado ao ver como a elfa víbora é forçada a lutar fisicamente contra os goblins, porque seu veneno não funciona mais neles, pois estão abençoados pelo dragão venenoso. Assim que a elfa víbora afasta a primeira onda de goblins, outra onda chega, mas desta vez é o Goblin campeão liderando-os. Sam rapidamente agarra a elfa víbora e tenta fugir com ela, mas ela o para e diz que se ele tiver algo a mais em seu arsenal, deve usar, pois se caírem aqui, não haverá defesa para impedir os goblins de atacarem suas aldeias. Sam não entende por que ela está tão determinada a sacrificar sua vida, mas a elfa víbora grita e lembra que nasceram neste solo de elfos, e mesmo que morram, voltarão ao abraço de sua árvore mãe da vida. Sua determinação em morrer para proteger seu lar lembra Sam de sua mãe, que também morreu para protegê-lo. Sam não quer que ela morra como sua mãe, então tenta impedi-la, mas a elfa víbora continua atacando o Goblin campeão, não importa quantas vezes ele a afaste com o movimento de sua mão. A elfa víbora sabe que não sobreviverá a esta luta, então ordena que seu chamado fuja. Mas a invocação é extremamente leal a ela e não escuta suas ordens para fugir. Sarah se anima com essa lealdade à terra natal e esquece o medo da morte, atacando o campeão Goblin sem hesitar. Ele rapidamente pega um dos pedaços de madeira e o lança em direção ao olho esquerdo do campeão Goblin. O pedaço de madeira rasga seu olho, deixando-o praticamente cego de um lado, dando a Sam a cobertura necessária para preparar suas sementes. Ele então usa seu feitiço de aceleração de sementes para fazê-las crescer em cipós, que prendem o campeão Goblin, impedindo-o de se mover. Depois de armar sua armadilha, Sam salta e pega outro pedaço de madeira, cravando-o no outro olho do campeão Goblin, deixando-o completamente cego. Sam lembra ao campeão Goblin que enquanto ele viver, eles não poderão prejudicar uma única folha de sua mãe. Enquanto Sam luta contra o campeão Goblin, Cyan e o Drake voador chegam à Árvore da Vida para ajudar os elfos a impedir que o Dragão do Veneno prejudique a Árvore da Vida. Cyan é o único capaz de lutar no ar, então ele aproveita a chance para acumular pontos, mas o Dragão do Veneno estraga todos os seus planos ao usar seu hálito de dragão para cortar as asas do Drake voador, fazendo-o cair. Cyan também está gravemente ferido e não consegue mais lutar. Todos os elfos no chão ficam aterrorizados ao ver isso, sentindo a desgraça se aproximando. Nick é a primeira a acordar e lembra a todos para carregarem seus ataques e impedir que o Dragão do Veneno se aproxime. No entanto, o Dragão do Veneno nunca teve a intenção de se aproximar, pois apenas lança algumas bolas venenosas de sua boca em direção à Árvore da Vida. Nick sabe que se alguma dessas bolas venenosas atingir a Árvore da Vida, ela murchará instantaneamente, então coloca todo o seu mana em uma última flecha, esperando que consiga bloquear pelo menos uma das bolas venenosas. Porém, Nick superestima sua força, pois sua flecha derrete com o veneno antes de alcançar seu alvo. Isso desmorona Nick, que cai de joelhos enquanto observa as bolas venenosas se aproximando. Mas justo quando toda a esperança parece perdida, o Comandante da Noite chega e avança em direção aos Dragões do Veneno, pretendendo cortar seu pescoço em um golpe. Mas o Dragão do Veneno já sabe o que ela pretende fazer, então desvia de seu ataque, deixando-a e a Árvore da Vida completamente indefesas. Nick começa a chorar ao ver isso, enquanto observa sua casa ser destruída pelo Dragão do Veneno. Mas o Comandante dos Cavaleiros não arriscou sem um plano de backup, pois quase no momento em que as bolas venenosas estavam prestes a atingir o chão, a anciã Beatrice chega e usa sua magia floral para criar 2 flores de lótus gigantes que absorvem todo o impacto do ataque do Dragão do Veneno, tornando seus planos inúteis. O Comandante da Noite fica feliz ao ver que a anciã Beatrice conseguiu voltar, mas isso significa que todos os outros anciãos ainda estão ocupados lutando contra os campeões Goblin. O comandante lamenta o fato de não ter esperado que os Goblins fossem tão astutos a ponto de enviar vários campeões Goblin para distrair os anciãos, permitindo que o Dragão do Veneno atacasse a Árvore da Vida sozinho.
O comandante está furiosa e quer derrotar a besta imediatamente, e para isso, não hesita em usar sua habilidade sacrificial para queimar sua vida e obter força suficiente para derrotar o dragão do veneno. Embora a anciã Beatrice admire sua bravura, ela lembra de que ainda tem o chefe dos elfos no comando, então não precisa sacrificar sua vida tão cedo. Enquanto diz isso, a anciã Beatrice sorri para o comandante da noite pela última vez, chamando-a de Pequena Vermelha, como costumava chamá-la quando eram crianças. O comandante da noite não percebe isso, mas quando ela se dá conta do que a anciã Beatrice disse, já é tarde demais. Ela já havia iniciado seu próprio feitiço sacrificial, que usa para trazer o espírito da flor à terra. O custo do feitiço é a própria vida da anciã Beatrice, pois o espírito da flor nasce da energia vital do usuário do feitiço. Há muito tempo, quando Beatrice ainda era criança, ela não tinha amigos, exceto a Pequena Vermelha, que era apenas uma elfa comum sem linhagem especial. Comparada a ela, Beatrice era da linhagem das flores, a mesma linhagem do chefe élfico. Por isso, a Pequena Vermelha sempre se sentiu invejosa de Beatrice, acreditando que estava mais próxima de se tornar a próxima chefe. No entanto, Beatrice não pensava assim, e disse à Pequena Vermelha que ela era apenas uma flor, e o único significado de uma flor é florescer. Naquele momento, a Pequena Vermelha era ingênua demais para entender qualquer coisa, então não compreendeu o significado de suas palavras. Em vez disso, ela disse a Beatrice que, mesmo não sendo da linhagem do chefe élfico, ainda assim se esforçaria para se tornar forte o suficiente para proteger a vila das tempestades de dragão, assim como o chefe élfico faz. Beatrice ri de suas ambições e a lembra que apenas pintar o cabelo de vermelho não a tornaria tão forte quanto o chefe élfico. A Pequena Vermelha fica irritada com suas observações e diz que só gosta muito da cor vermelha. Beatrice apenas sorri para sua resposta e admira a flor em suas mãos. Depois de esmagá-la por um tempo, não consegue resistir à sua beleza e a engole de uma vez. Mas a Pequena Vermelha a chama de monstro por comer flores, mesmo sendo uma elfa das flores. Beatrice a corrige e diz que é assim que a vida deve ser, e um dia ela também morrerá, assim como a bela flor vermelha. A Pequena Vermelha não entende por que Beatrice está falando de coisas tão tristes de repente. Beatrice não responde e apenas se aproxima dela, pois estava observando a flor em sua cabeça o tempo todo. A Pequena Vermelha pergunta se Beatrice gosta da flor, ao que Beatrice acena em reconhecimento enquanto a puxa para mais perto, apenas para arrancar a flor com a boca. No entanto, a Pequena Vermelha se sente injustiçada, pois achava que Beatrice iria abraçá-la ou algo assim, mas em vez disso, só queria comer a flor em sua cabeça. Beatrice sorri ao ver seu rosto desapontado e lembra a Pequena Vermelha que se ela não consegue nem proteger sua flor, como poderá proteger sua terra natal, como chefe? Ela também lembra que tudo vai morrer. Os deuses e anjos morreram, os elfos também. Então nada é realmente eterno. Mas a Pequena Vermelha ri e diz que é Beatrice quem tem mais medo de morrer, pois a viu chorar à noite abraçando sua boneca. Beatrice esconde o rosto, envergonhada, pois não esperava que a Pequena Vermelha soubesse seu segredo. A Pequena Vermelha sorri pela vitória e diz a Beatrice para não se preocupar, pois um dia ela será a mais forte e a protegerá de todo o mal. Beatrice pergunta o que acontece se ela morrer nesse processo. A Pequena Vermelha sorri e diz que morrerá a morte mais brilhante e queimará tudo em seu caminho. Voltando ao presente, Beatrice agradece a Pequena Vermelha por estar com ela todo esse tempo e testemunhar sua transformação final. Ela diz que não precisa se sacrificar, pois tem potencial para se tornar a mais forte cavaleira. Embora se sinta um pouco triste por não ter conseguido reviver completamente o chefe élfico, já que ela é uma flor, não uma semente. Louie, a Pequena Vermelha, fica horrorizada com a transformação dela e pede que não faça isso e volte, mas infelizmente já é tarde demais, e sua preciosa Beatrice não está mais neste mundo. Em seu lugar, há uma imensa flor vermelha, pronta para florescer em toda sua majestade. Enquanto isso, Sam acaba de terminar sua luta com o chefe Goblin, quando percebe que todos os Goblins parecem estar fugindo do campo de batalha. Ele olha para o centro e vê uma enorme flor vermelha disparando feixes mágicos por todo o campo. Sam fica chocado, pois não esperava que algo como um dragão venenoso fugisse. Quando ele olha de perto para a flor, percebe que algo está dentro dos seus botões. Sam não é o único a notar, pois os outros elfos também veem a elfa dentro do botão e reconhecem que é sua chefe, que não era vista há 3 anos. Todos pensavam que ela havia morrido, mas vê-la aparecer do nada os choca profundamente. Os barulhos e aplausos acordam a chefe élfica, que olha para o dragão venenoso e estende a mão para lançar um feitiço que atinge o dragão, envolvendo-o em sua energia mágica berserker. O dragão venenoso acha que está morto, mas nesse momento, um homem com uma lança de osso aparece do nada e bloqueia o ataque. O homem misterioso chama a chefe élfica e diz que precisa de sua ajuda. A chefe élfica, Aurora, pergunta por que a espada de madeira em suas mãos tem um cheiro familiar. O homem misterioso sorri e diz que são os restos do Anjo dos Sonhos que ela matou na Era dos Anjos. E ele sorri e diz a Aurora que todas as eras acabarão um dia, e a Era Élfica também está perto do fim.
A chefe élfica Aurora pede para ele parar com suas besteiras e lança outro grande feitiço, que invoca uma chuva de feixes vermelhos, cada um tão mortal quanto um míssil da vida anterior de Sam. O feitiço extermina todos os goblins, mas apesar disso, o dragão venenoso ainda permanece completamente inofensivo. O homem misterioso se oferece para matá-lo e crava sua espada de osso em sua cabeça, pondo fim à vida do dragão que aterrorizou os elfos por décadas. Após matar o dragão, o homem misterioso absorve sua força vital e cresce um par de asas em suas costas. A chefe élfica Aurora olha para o anjo de osso, que a convida a ir com ele. Enquanto convida a Aurora, seus olhos se fixam em Sam, e ele acha esse elfo muito peculiar, decidindo levá-lo com eles. Ao dizer isso, ele rapidamente se teleporta na frente de Sam e agarra seu rosto com as mãos. Ele pergunta qual é seu sonho favorito, mas quando Sam não responde, ele diz que não importa, pois ele irá viajar com eles para o mundo sem fim. No entanto, Sam não está interessado em homens, então ele afasta a mão dele e diz que não vai a lugar nenhum com ele. Antes que o homem misterioso possa dizer algo, a comandante da noite intervém e pede que ele se afaste de Sam. O homem misterioso nem considera uma elfa inferior como a comandante da noite e pede que ela se afaste, ou ele a transformará em pó. Mas a comandante da noite não leva sua ameaça a sério e continua a avançar, acreditando que não é comum. Isso força o homem misterioso a empunhar sua espada de osso, que ele crava em seu corpo, lembrando-a de que não importa quanto uma elfa de vida baixa treine, ela sempre será inútil. No entanto, ele subestima a comandante da noite, pois ela não é mais uma elfa vermelha comum, mas uma elfa sanguínea que despertou a linhagem secreta de seus ancestrais, conseguindo atravessar sua armadura para desviar do ataque. Ela então ativa a magia secreta de queima de sangue das elfas sanguíneas, que lhe dá um aumento de 100% na força, dobrando todas as suas estatísticas. Mas apesar disso, ela não consegue tocar um fio de cabelo do corpo do homem misterioso, que a lembra que os dias gloriosos das elfas sanguíneas já se foram, então mesmo que ela desbloqueie a linhagem, isso não mudará nada. Ao terminar suas palavras, ele desvia para o lado, evitando por pouco o ataque da comandante da noite, e se posiciona de forma que sua cabeça esteja bem na frente dele para perfurá-la com sua espada. Mas, no último momento, Sam lança uma flecha de madeira que desvia sua espada e salva a vida da comandante da noite. Sam olha para o homem misterioso e diz que enquanto puder evitar a espada, não precisa temê-lo. Embora Sam se gabe de sua falta de medo e coragem, ele está completamente aterrorizado, pois o sistema mostra uma taxa de morte de 98% devido à força e letalidade do homem misterioso. Mas, apesar disso, Sam ainda não desiste. Enquanto ele acredita que vai sobreviver, o homem misterioso olha para Sam com olhos frios e pergunta mais uma vez se ele vai andar com ele ou não. Mas antes que Sam possa responder, a comandante da noite aparece novamente atrás do homem misterioso e diz que enquanto estiver viva, não deixará que ele machuque nenhum elfo. O homem misterioso está cansado de enrolar, pois percebe que Aurora também terminou seus assuntos com os elfos. Então, ele decide parar de segurar e acabar de vez com a comandante da noite. Sam tenta detê-lo novamente atirando uma flecha de madeira em suas costas. Mas desta vez, o homem misterioso não desvia e agarra a flecha com a mão para mostrar sua dominância. Ele então fere a comandante com a espada na outra mão e a joga no chão de forma desprezível. Sarab está absolutamente apavorado ao ver seu ataque mais forte ser parado dessa maneira. Então, quando ouve o homem misterioso ameaçá-lo novamente com sua luz, Sam não sabe mais o que fazer. Mas, felizmente, a chefe elfa Aurora chega a tempo, coloca a mão em sua cabeça e diz que ele se saiu bem e que não precisa temer mais nada. Ela o abraça e diz que a vida dos elfos traz vitalidade a este mundo, então ela nunca deixaria que ele murchasse. Ela então se volta para o homem misterioso e lembra que os elfos são a raça mais nobre e que todas as outras raças além deles deixarão de existir. Ela pergunta a Sam se o que disse estava certo, mas quando Sam não responde, Aurora acredita que ele deve estar com medo, então o acalma, dizendo que enquanto ela estiver aqui, não deixará ninguém levá-lo. Mas Sam não respondeu porque estava com medo, mas sim porque estava aliviado, pois a taxa de mortalidade na tela do sistema dele havia caído para 0% novamente. Mas isso é tudo por hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos incríveis.